Enquanto você não se sentir encaixado, bem, confortável, leve dentro do seu próprio corpo, você não vai conseguir experimentar altos níveis de canalização de energia. Nesses dias aqui, onde eu estava fazendo conferências de curas, conferências de revelação, clarividência, eu conseguia transmitir altas cargas de energia, nutrindo todo o ambiente com energia espiritual, psíquica. Só que tinha uma coisa em comum, tanto nessa fase quanto na fase que eu comecei a desenvolver a telecinesia. Nessas duas fases, eu estava com um outro relacionamento com o meu corpo do que eu habitualmente tinha. O corpo tinha me tornado prioridade. Eu tinha virado chave sobre esse corpo precisa estar em alta performance. E é sobre isso que eu quero te falar aqui. Grande parte da sua espiritualidade, ou se não falar, quase que 70% dela está ligado às condições físicas do seu corpo. Você pode ser um médium maravilhoso, alguém com uma sensibilidade sobrenatural, você pode ter dons, capacidades, porém, se o seu corpo estiver intoxicado, se o seu percentual de gordura estiver alto, você ainda assim não experimentará as melhores secreções de neuroquímica. Você gostaria de abrir a sua percepção e viver no mundo do mago, que é o mundo por trás do mundo, enxergar a fotossíntese de uma planta, enxergar a aura das pessoas, ter um ki elevado ao ponto que você consiga empurrar objetos e sentir essa pressão real do seu campo magnético, essa sensibilidade toda, você alcança a partir do corpo. Corpo Kaya. Kaya é o corpo. Kaya é essa parte material que tem sido descredibilizada. Então, todas as vezes que eu, particularmente, estive com os meus percentuais de gordura mais baixos, a minha capacidade cognitiva era muito mais precisa e a minha transmissão de energia era muito mais forte. E eu estou voltando para esses estados agora, aplicando a disciplina do Kaya Seed na minha vida para que o corpo produza os seeds, o corpo produz as capacidades extrasensoriais. O corpo produz os fenômenos sobrenaturais. Por quê? Veja, espírito forte não habita corpo fraco. Isso quer dizer que não é o seu espírito literalmente que está habitando em você. Esse corpo está vazio. O espírito está em outro plano, transmitindo uma conexão remota, guiando esse corpo que está aqui nesse plano, animando ele. Então veja só, é como se o seu espírito fosse uma conexão Wi-Fi chegando no seu celular, que é o seu corpo. Então, se o seu corpo fosse o celular, o espírito é a fonte de energia que está animando ele e permitindo essas faculdades acontecerem. De outro plano, só que essa transmissão ela pode ser interditada dependendo do estado desse corpo. Então vamos supor que o seu espírito não está 100% em você, ou ele não está influenciando 100% desse corpo, porque esse corpo ainda não está na condição favorável para a habitação desse espírito na sua totalidade máxima.
Então, se o corpo não está nas condições favoráveis para uma habitação máxima do espírito ou uma transmissão máxima desse espírito, então você vai estar funcionando a 20, 30%. Então, uma pessoa comum vive a vida com 20, 30% da real comunicação que ela poderia ter com o seu eu superior, porque não cuidou do corpo. Muitos médiums triscam alguns feitos, mas não ultrapassam e não se iluminam no termo de se fundir luz-sombra, porque o corpo ele é desprezado, principalmente porque a gente despreza ainda muito o nosso lado sombra. A sombra faz parte do seu Deus interior. Essa sombra que está correlacionada a tudo que é do corpo foi literalmente combatida com cultura que veio tornando o corpo pejorativo, veio demonizando o corpo. Os colonizadores trouxeram uma teologia cristã que demonizou o corpo e é demonizado até hoje. Então, toda a parte que está correlacionada com a nossa sobrevivência, com a nossa atividade nesse mundo, com a nossa vitalidade, com a nossa força, a nossa raiz foi quebrada simplesmente porque nos desconectaram de nós mesmos. Além disso, aí nós temos um país que a picada é obrigatória. Por quê? Você acha que eles querem te manter bem? Eles têm uma preocupação danada com as possibilidades desse corpo. Se você começar a treinar, se você começar a estimular que o seu DNA solte as funções que estão bloqueadas por alimentação, picadas, flúor, respiração contaminada, se você se liberta desse contexto, naturalmente o seu corpo começa a entrar no processo de glorificação. Eu quero te falar uma coisa bem simples. Era só você não matar o seu corpo que ele se tornaria eterno. Esse corpo foi projetado para viver eternamente. Existem magos, e eu faço parte desse grupinho, que estão já começando a despertar a energia imortal dentro deles. O despertar do Ki, o despertar desse potencial além da matéria começa com o despertar da imortalidade. Porque a sua vitalidade pode chegar em níveis absurdos. Na Bíblia tem um caso de Elias correndo mais rápido do que cavalos. E nós temos efeitos como teletransporte em todas as culturas antigas, porque o potencial do corpo chegava no máximo. E é por isso que eu tô com uma grande brincadeira a ser feita, que é o Caia Cid dentro da Escola Segredo, é que nós vamos trazer um contexto de mindset, de estilo de vida, de meditação, de respiração, que permita às pessoas atingirem esse potencial ou nem que seja triscar nisso nessa vida. Porque nós estamos a vidas e vidas sendo impedidos de chegar no nosso potencial máximo, porque eles colocam a gente dentro de uma ratoeira pra gente ficar correndo atrás do nosso próprio rabo, e aí você não percebe essa vida, você não veio conquistar nada, você veio brincar de ser Deus. Já tá tudo resolvido, você já tá dentro da eternidade. Percebe? Você está nascendo e morrendo milhões de vezes. E está na hora de você sair dessa roda e perceber que todas as vezes que você morre tem um senso dentro de você de que você ainda não viveu tudo. É a mesma coisa que não te deixa meditar, porque parece que você está perdendo a sua própria vida, não é? Você não consegue sair da escravidão de ter que fazer, cumprir missões, então você nunca consegue despertar a sua energia imortal. Quando você sair dessa roda, você entra na faceta da cronocinese. A cronocinese é o despertar da energia imortal.
Existem formas de você frear o envelhecimento da célula simplesmente entendendo como esse plano funciona, como essa vida funciona, como o seu corpo funciona. Então, a gente está fazendo esse movimento que vai ganhar uma proporção mundial. Por quê? Porque são muitos magos acordando. Quando eu digo magos, eu não quero que você leve para o tom pejorativo. Eu não pertenço à sua religião e nem a religião nenhuma. O Iago, ele tá assim, assim, assim. Ele tá sempre aqui, ele tá sempre mudando. Sim, eu sou uma aquarela de vibrações, experimentando todas as minhas personalidades até me libertar de todas elas. Eu tô vivendo, eu tô brincando de viver essa vida e eu tô gostando demais. A caminhada de cada um, ela é extremamente individual. Nessa encarnação, eu vim fazer isso e não é um peso mais para mim. Agora eu entendo definitivamente que é um compartilhar. Você sou eu e eu sou você. Todos nós achamos que estamos vivendo vidas individuais, mas todos estamos numa experiência coletiva chamada vida. E quando você se permite romper essa casca de limitação, não quer dizer que você perde a sua individualidade, mas a sua compreensão do que significa sua individualidade muda. Sua individualidade é nada mais, nada menos do que uma forma de perceber Deus, a vida, por uma ótica específica. Essa vida é tão grande que precisa de muitas óticas a interpretando de formas diferentes para pegar ângulos diferentes da mesma realidade, de tão complexa que ela é. Então eu tenho uma lente da vida que é só minha e você tem uma lente da vida que é só sua, mas ambos estamos contemplando a mesma coisa. A grande questão é, se você sente que isso é para você, eu quero que você não perca esse movimento de vista. O movimento que visa despertar o seu potencial máximo. Isso não vem com informação, isso não vem com ficar vendo vídeo, isso não vem com ficar comentando no post para receber um prompt, isso não vem seguindo o perfil de ninguém. Isso vem de uma devoção profunda no silêncio, no vazio. São meditadores, são amantes da vida que vão conseguir verdadeiramente penetrar nesse mundo que é o mundo do mago, o mundo extrasensorial. A minha vida tem sido ver o sobrenatural com esses olhos abertos e começar a trocar informações com o que é sutil. E eu quero que você experimente isso. Rompa as cascas. Para você romper essas cascas, você vai precisar de se afastar de informações, inclusive como essas daqui. Esse vídeo pode deixar de ser um vídeo e virar uma prisão para você, porque o seu cérebro pode simplesmente consumir isso como um entretenimento, e talvez fazem 5, 6 anos que você vem aprendendo sobre espiritualidade, mas que a sua execução ela é quase menos do que 5% de tudo aquilo que você consome. Então tem 95% de excesso fazendo entulhamento psíquico, e esse tempo você deveria estar dedicando para a devoção a si próprio, a se conhecer, a se ouvir, a resgatar o objetivo dessa sua vida que você perdeu e está procurando isso aqui. Na verdade, todos nós estamos procurando isso, mas eu quero te deixar algo bem claro. Você só vai achar isso se você definitivamente abandonar todos os outros mestres e achar o seu mestre interior, o seu guia interior. Ache o guia interior. E você só acha ele quando você para de ver a vida com a ótica do outro. Então, eu tô te dando um pouco da minha ótica, mas para despertar uma lente que está em você, para que você não dependa da minha percepção, para que você abra a sua e veja.
Iago, como que eu vou fazer isso nesses dias? Aí é o que tá. Vai ser necessário disciplina. Você deseja isso quanto? Por que disciplina? Mais do que todas as outras gerações, mais do que a geração do seu pai, do seu avô, do seu tataravô. Você agora está no ápice das distrações, das tentações, das ludibriações do sistema. Maia está muito mais forte nesses dias. Você está preso em várias matrix diferentes, além de uma só. Talvez a última a ser rompida seja a ideia do próprio Deus que você criou na sua cabeça. Você vai rompendo, rompendo até se libertar do próprio Deus. E quando você entender isso, talvez na sua cabeça isso vai gerar uma afronta, é que até esse conceito, na verdade, é um conceito emprestado, não é a sua própria ótica, e para você abrir ela, você vai ter que abrir mão disso daí também, para redefinir, redesenhar tudo aquilo que você acha que já experimentou. Não, Iago, mas eu já estou validando isso há muito tempo. Tudo que você conheceu ou experimentou até o último segundo tem que ser redesenhado agora. E a vida é uma constante atualização. Então, entenda isso. Quando você mergulhar numa disciplina que aprimore o seu corpo, tem músculos que estão encurvando a sua coluna, porque eles não estão sendo alongados todo santo dia. E isso está comprometendo a geometria do seu corpo, a geometria dos seus próprios chakras, a canalização de energia. Era para você ser o Homo erectus e você agora é o Homo curvatus. Por quê? Porque está envelhecendo sem praticar a disciplina, registrando as mesmas enfermidades dos seus antepassados. É uma célulazinha que deveria ter aprendido sobre a vida e ter sido aprimorada, mas não. Ela trouxe as mesmas doenças da célula que multiplicou ela. Entenda? A vida é um processo de refinamento constante. Então, eu tenho que me superar constantemente, não quer dizer que eu não me aceito. Quer dizer que a própria vida em mim está me pedindo para me aperfeiçoar. E quando você ouvir o grito do corpo pela imortalidade, você vai começar a cuidar desse corpo, da sua respiração. Você vai começar a cuidar dos seus chakras. Você vai começar a cuidar dos seus corpos sutis. E nesse período, a sua interação com a vida vai ser outra. Nesse momento, cura, telepatia, clarividência, telecinesia e outras facetas serão comuns no seu dia a dia. E até 2030 eu acho bom você ter desenvolvido até chegar nesse nível, porque você viverá, o meu café já foi. Pois você viverá para ver humanos sendo confrontados com robôs. Veja só. Talvez agora eu passei de uma linha onde você estava me dando crédito e depois de eu ter falado isso, você falou, agora ele entrou no meio futurista distópico. Porém, isso já não é mais futuro, é a sua realidade. E se você parar para perceber, o contexto do mundo molda uma economia una, um governo uno, com tecnologias de controle absurdas, e vocês vão ver um homem se levantando, e vocês vão ver as profecias se cumprindo, haverá uma grande perseguição, e os remanescentes serão magos, porque se não tiverem o apoio das leis da natureza, esses caras não vão conseguir nem se salvar e nem se proteger no meio disso tudo. Então, o momento da humanidade é crítico. Veja, no alto escalão da tecnologia, eles já estão conseguindo retardar o envelhecimento da célula, criando uma imortalidade do corpo para os donos do
poder para a elite e aqui no subúrbio, nas periferias da vida, nós temos magos que também estão desenvolvendo essas mesmas tecnologias e vocês estão vendo o mundo sendo chacoalhado. Aqueles deuses que nós ouvimos falar das mitologias começando a frequentar aqui o plano material. Vocês vão ver mestres despertos, os novos Budas, tudo que você talvez imaginou sobre o que seria o apocalipse ainda não é o suficiente para tantas variações de formas de controle que vão ter no ar, na água, microchips que vão estar sendo espalhados como vírus para controlar o seu corpo. É outro nível de guerra, a gente ainda não está compreendendo isso. E talvez resgatar o autodomínio completamente do seu corpo, das suas energias, das suas vibrações, dos seus pensamentos. Se você parar para perceber como falha a sintonia entre você e o seu eu superior, você acaba recebendo outras frequências. Então quer dizer que outros espíritos ou outras vontades acabam influenciando esse corpício seu aqui. Então você acha que está recebendo uma intuição de algo divino e está, na verdade, recebendo um soprinho de alguém que está fazendo uma trama de telepatia para te influenciar a comprar algo que você não quer ou para tomar uma decisão que você não quer, porque tem um sistema se beneficiando de você. E você talvez tá só aqui, passando, vendo o vídeo, achando que tá esse mar de rosas. E a vida não tá esse mar de rosas. E mais, mestres como eu, que parecem que querem te despertar, também querem te aprisionar. Porque se eu não falar que você precisa sair daqui, se eu não falar que isso daqui não vai mudar nada na sua vida, que assistir um vídeo como esse daqui, entrar lá dentro da escola segredo, não vai ser isso que vai mudar. Um prompt, um livro, um e-book, você não precisa de mais nada disso. Você precisa acessar o mestre interior. Você precisa entender o mecanismo para levar o seu corpo para o potencial máximo dele. E se você não conseguir a imortalidade, é de vida em vida até você conseguir ela. Entende? Você precisa entender que transcendência é o caminho para o corpo de luz. Então, quando você vai estudar os gnósticos, os essênios, para quem não sabe, tá? Jesus era um mago essênio. A seita dos essênios não é citada na Bíblia, porque Constantino, no ano 325, ele decidiu tirar esse grupo, porque esse grupo foi o grupo de iniciados herméticos com domínio na Kabbalah, que iniciou Jesus e a própria Maria. Esse grupo foi removido completamente. Então, o que esse grupo pensava e o que eles queriam? O corpo glorificado e formas de se chegar nesse corpo glorificado. Eles prepararam o terreno para receber o Avatar Yeshua. Então, esses processos de receber novos seres ainda acontecem. Tem grandes seres encarnando, tem grandes seres encarnados, porém, não tem ainda informação suficiente para cada pessoa se localizar. Principalmente com a Matrix, que você começa a despertar e, na verdade, você troca o cumprimento da missão por validação social e chama isso de propósito. Nossa, você é um grande mago, você é um grande mestre, você é um tal, 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 você é o tal, tal, tal. E aí você vai se perdendo. E qual que seria, então, o cumprimento? O cumprimento não é para os outros, ele é para você.
Você está aqui para chegar na imortalidade, para chegar na transcendência, para chegar no seu potencial máximo. Iago, mas eu também quero viver essa vida. Isso é secundário. Isso são coisas que vão acontecer naturalmente, mas o seu respirar, o seu pensar, deve ser nessa integração. A sua vida deve ser organizada para que semana após semana haja um aprimoramento no seu sistema energético. Tem que ter relatório semanal. O Kaya Seed é onde nós vamos desenvolver toda a filosofia que me fez chegar onde eu estou, na compreensão e na manipulação de energia nesses dias modernos. Você vai precisar desse tipo de disciplina. Parar de ver perfil, parar de ver vídeo, resgatar o objetivo da sua vida. E aí você vai começar a fazer alianças intencionais por tempo necessário. Agora está na fase de eu consumir esse conteúdo de tal pessoa, que essa pessoa tem uma chave de compreensão sobre a vida que eu não tenho. Aí você vai investir financeiramente nessa pessoa por um tempo e depois essa pessoa não vai mais precisar estar ali. Eu mesmo tiveram pessoas que passaram na minha vida que eu falei, essa pessoa eu preciso honrar ela, porque ela é uma pecinha no quebra-cabeça do que eu tô montando, de o que eu vim fazer aqui nessa vida. Eu tenho que caminhar com ela por um tempo, e é nessas horas que você entende, pessoas são chaves de acesso, porém elas não precisam ser o seu teto. Perfeito? Então você vai desse jeito encontrando quem é quem até que você se liberte disso tudo. E são chaves de acesso pro período que você está conscientemente. Então só de você fazer isso, você já faz um filtro de 99% de outras pessoas que não faziam sentido estar ali no seu campo, te distraindo naquela fase. Então nós temos muitos mestres, nós temos muitas vozes, nós temos... E aí tá todo mundo perdido. Eu preciso identificar quem é a chave de acesso para o portal que eu quero entrar agora. Eu já sei. Quem são as pessoas que eu preciso estar perto. E quem são as pessoas chaves que passaram na minha vida. Essas pessoas vão desbloqueando você. Lembre-se de sempre honrá-las. Honre elas principalmente em público. Porque é assim que nós construímos a árvore genealógica da nossa transcendência. Então, quando você percebe isso, tudo passa a ser o seu guru. Você vai perceber que tudo se transforma no seu mestre. Então, você sabe o que cada coisa está tentando te ensinar e você filtrou aquelas outras coisas que não fazem sentido. Então, você tem tempo livre. O seu psiquismo fica livre, fica desobstruído para um avanço exponencial na sua jornada espiritual. Então, assim, eu tô fazendo esse vídeo para que você talvez se localize novamente, como eu estou me localizando. Remova os excessos e foca na sua disciplina. Saiba o quanto de energia você doa para si mesmo e quanto de energia que você doa para os outros. Se torne um ecossistema autossustentável. Isso tornará o corpo imortal. Se os pensamentos forem bons, se houver a tecnologia de transmutação, ou seja, mesmo se eu beber algo que me faça mal, eu já tenho tramas de reverter isso dentro de mim, como os Budas têm, como foi prometido. Que se tomarem algo mortífero, não lhes fará dano. Isso é transmutação alquímica. Essa tecnologia precisa ser instalada em você. As pessoas simplesmente vão passando por essa vida e não vão instalando muitas tecnologias que são vitais para a transcendência. São pecinhas e pecinhas, capacidades. E são
construídas progressivamente, novos níveis. Então você vai treinar talvez 20 anos com um papelzinho alumínio para depois a sua mente ela abrir no dia X para uma coisa maior. Você insistiu. Talvez seja mais cedo. A grande questão é, você sabe o que você está tentando desenvolver? Eu tenho exemplo de pessoas que passaram 20 anos treinando um mesmo exercício simples, básico, evoluíram nele e agora conseguem fazer muito mais, porém sempre voltam naquela mesma base de 20 anos. E assim, de vida em vida, você vai se aprimorando. A grande questão é, comece a fazer a gestão de quanto tempo de vida esse corpo tem e como você faz para multiplicar a sua longevidade. Aprimore a sua saúde, melhorando o seu processo de pensamento, respiração, emoção, tornando o seu lifestyle saudável, torne essa vida mais leve, crie menos estresse no seu sistema, porque toda vez que você passa por uma crise de estresse, literalmente você está fritando sua célula, envelhecendo ela, então a sua longevidade está indo, porque uma energia que é gasta dessa forma sem ser sustentável, ela vai empobrecendo a durabilidade da energia da célula. Então você está comendo açúcar e outras coisas assim, você não entendeu, isso foi colocado na sua mesa para empobrecer a qualidade da vibração da sua célula, para a sua célula não criar luz. Quando você registrar prana o suficiente dentro da célula com um contexto ao qual a sua devoção, o seu estilo de vida promova isso, vai chegar um ponto que a célula vai começar a brilhar. Então você começará a transitar para o corpo glorificado, para a imortalidade. O seu ki está aumentando ou diminuindo a cada semana. Então, não me siga para mais, tá bom? Eu quero simplesmente compartilhar o que eu tenho vivido aqui no YouTube, com um pouco mais de tempo, né, para a gente poder se conhecer mais. E se você está buscando dessas possibilidades, conversa comigo. E como é que eu faço para conversar com você? Tem uma palavrinha que é segredo. Você vai me enviar numa outra mídia minha e aí a gente se fala. Talvez eu te abra a oportunidade de aprofundar nessa filosofia de vida que é o Kaya Seed dentro da Escola Segredo. E essa é a minha contribuição, um pedacinho da minha própria vida, da minha própria jornada, para que você se motive a dar um rumo certo para essa sua vida. Gratidão.